Olá, arianos, tudo bem com vocês? Meu nome é Grace Luz, sejam todos muito bem-vindos ao Olim Portal. A nossa leitura atende a signo solar, ascendente, Vênus e Lua. Ela está sempre sobre a egrégora dos deuses gregos. Sejam todos muito bem-vindos a esse ambiente divino. Vejamos então. O que o Golden Oracle tem guardado para nós no mês de junho de 2022. Vocês andaram passando, arianos, por uma situação de engano. Aqui é a cartinha do Édipo. O Édipo é um herói grego que se deparou com o monstro, a esfinge, e teve que decifrar um enigma. Para entrar na cidade de Tebas, as pessoas tinham que passar por esse monstro. E aí ela propunha sempre um enigma. E o enigma para o Édipo é... Normalmente as pessoas que chegavam lá não conseguiam decifrar o enigma e eram mortas, mas o Édipo conseguiu. Então ele venceu o poder da esfinge. Mas por que a carta tem o nome de engano? Porque o Édipo ele foi uma vítima do destino. Então, Ares, pode ser que vocês tenham passado por uma situação em que o destino pregou uma peça em você. Sabe o que eu quero dizer assim? Quando a gente não está preparado para determinada situação e é colocado, é jogado nessa situação de paraquedas, e claro, uma vez lá dentro a gente precisa dar o nosso jeito, né? Tu tem que fazer, tem que ter a malemolência. Mas tu é pego de surpresa, e nesse caso não foi uma surpresa muito agradável. O Édipo ele foi sujeito, ele foi sujeitado a uma situação de matar o pai e casar com a mãe para tornar-se rei de Tebas. Isso, evidentemente, sem saber. Por isso que a palavra é engano. Então, pode ser, Ariano, que tu tenha passado assim por um equívoco, tu tenha sido jogado numa situação equivocada e tu não teve muito jeito para se safar disso, porque tu não estava a par do que estava realmente acontecendo. E quando tu descobriste, assim que nem o Édipo, bateu o desespero. E agora, o que eu faço? O que vai ser, né? Arianos dificilmente fogem da raia, mas nessa situação específica tu teve vontade de vazares, né? Porque é uma coisa muito pesada, foi uma coisa muito difícil de administrar. Aqui a gente tem a cartinha do Ícaro e a palavrinha desobediência. O Ícaro, ele nos fala de falta de foco. Ele é um carinha que ele desobedeceu o pai dele, que chamava Dédalo, e ele voou em direção ao sol porque ele estava deslumbrado com a beleza do sol. Então, Ariano, esse movimento de displicência tua que tu está atravessando agora, ele pode te levar a uma queda livre, a uma queda... Sabe quando tu não percebe, assim, tu te distrai do que tu está fazendo, tu te distrai do teu foco, né, do teu objetivo, por conta de um deslumbre, por conta de uma coisa que tu tá achando que é interessante, que é mais bonito, porque o Ícaro ele voou em direção ao sol, ficou deslumbrado com a beleza do sol e acabou derretendo as asas e caindo. Então, a gente pode substituir essa situação por a palavra autossabotagem. Cuidado, tá, Ariano? A gente está falando de um processo agora, momentâneo, que tu pode estar te desviando do real foco que tu tinha que seguir, tá? E isso pode trazer consequências meio que desagradáveis. Então, o conselho que o oráculo te dá redireciona a tua rota e vai para onde tu estava indo, tá? Tenta manter uma linearidade. Não vai para outros lados procurar outras coisas que pareçam interessantes no momento, porque na verdade elas não são, tá? Isso é só um equívoco, é um engano.
outro engano. Então, na verdade, a gente tem um engano que já foi e aqui a gente tem outro engano, tá? A diferença é que esse tu foste colocado sem a tua concordância. Nesse não, nesse é tu que tá te distraindo. Então, cuidado, tá? Cuidado com as distrações. Tu vai ter que, esse é o cartinha dos Zeus, que é o deus dos deuses, que é o carinha que nos fala de autoridade. Tu vai ter que assumir uma postura de imparcialidade, tá, Áries? Esse movimento aqui do oráculo nos diz que tu vai ter que te posicionar, percebe? Que ele está sentado no trono, com o cetro na mão, numa posição de resolução, de decisão. Porque esse cara aqui, ele mandava em tudo no Olimpo, né? Segundo a mitologia grega, esse aqui é o cara. Então, tu vai ter que te posicionar que nem os Zeus, que nem o Júpiter. Tu vai ter que te colocar de uma maneira em que as coisas estejam sob teu controle, porque na verdade nesse momento elas não estão. Tu tá perdendo o teu controle, tá? Tu tá perdendo o teu foco. Então o oráculo te pede que tu assuma o controle, tá? Da situação, porque isso se faz necessário, tá? Tá te sendo pedido uma reorganização do que hoje está bagunçado. Vamos clarificar com o mitológico. Aquela situação de engano que tu passou lá atrás, ela te causou um 9 de paus, ela te causou dor de cabeça, te causou noites de falta de sono, porque na verdade o que acontece? Quando tu foste exposto a essa situação do engano, tu não estava preparado para aquilo ali, na verdade tu foi pego de surpresa, como eu falei. E aí quando a gente é pego de surpresa, a gente fica meio sem... Sabe quando de madrugada te acorda e tu fica, onde é que eu tô? O que eu tô fazendo? Quem sou eu? Hello? Who I am? É disso que eu tô falando. Então tu foi pego muito de surpresa e isso automaticamente bagunçou tudo, toda a tua cabeça. Te jogou assim de paraquedas numa vivência, numa situação, numa realidade que tu não estava preparado para viver. E aí tu foi meio que obrigada a dar o teu jeito, entendeu? Tu foi meio que obrigado. Só que isso te trouxe assim um enorme desgaste. Sabe aqueles dias assim que chega no final do dia e tu pensa, não sei como é que eu sobrevivi. Só por Deus. É disso que a gente está falando, tá? Aquela falta de foco que eu te falei do presente, ela provavelmente, se já não causou, já estará te causando uma grande dor. Essa carta do 3 de espadas é a carta que nos fala da dor no coração. Quando tu é traído, quando tu é sabotado, quando tu é sacaneado. Sabe aquela sensação que a gente tem inúmeras vezes ao longo da vida, que é um sufocamento no peito, que é aquela coisa, meu Deus, eu não vou ter força, eu não vou conseguir isso. Porque tu tá te desviando, isso aqui é o presente, tu tá te desviando do foco que tu deveria seguir. E esse desvio, assim como o Ícaro caiu, queimou as asas, caiu e morreu, da mesma forma, se tu não mantiver o teu foco, isso vai te causar uma grande dor. E a gente está falando de agora. Se tu já não está passando por isso, tu já vai passar, tá, Ariana? Porque a gente está falando aqui do presente. Então, esse 3 de espadas aqui, ele é um arcano menor. Isso quer dizer o quê? Que o teu livre-arbítrio pode te ajudar. O que quer dizer isso, Grace Luz? Quer dizer que tu pode optar por mudar essa realidade. Se fosse um arcano maior, seria uma influência externa e ficaria mais difícil de administrar. Mas como é um menor, tu já está sendo avisado, o tarô já está te avisando, que tu não fuja da tua rota, que tu não desvie o teu olhar, que tu não deixe de fazer aquilo que tu te programou para fazer outras coisas, porque essas outras coisas inevitavelmente vão te levar para uma dilaceração do coração. Tá? Quando eu falo de laceração, eu estou falando do sentimento mesmo, da dor, do desconforto, da tristeza, do pesar, tá bom? É muito importante quando a gente tem a oportunidade de
de saber o que está acontecendo, porque daí a gente pode se programar e quando vier a situação, tu pensa, ai, pelo menos eu sei, não vou fugir do meu foco, não vou seguir, porque eu sei que se eu for vai dar ruim, tá? E aí, a partir do momento que tu assume a tua postura no futuro, a partir do momento que tu assume a tua postura de autoridade, de autossuficiência, te chega um refrigério, te chega um sopro aqui a gente tem um pajem de copas, te chega um sopro de felicidade, um sopro de tranquilidade, um renovo, um recomeço, um alívio assim para o teu coração, um recomeço emocional assim que tu sobrevivi, tá? Mas primeiro, para tu chegar, para tu receber esse renovo, tu vai ter que assumir a posição do Júpiter, tá? Tu tem que assumir a tua autossuficiência. Tu tem que assumir o lugar que é teu, né? Tu sabe do que eu tô falando, tu sabe qual é o teu lugar. A gente sabe, todos sabemos, né? Mas tu, Ariano, no caso da leitura, tu sabe exatamente qual é o teu lugar e é exatamente lá que tu tem que ficar. Não te desvia. É o teu lugar. Olha só, no passado, lá no engano, ó, tinha saído 9 de paus e agora saiu 10 de paus. Então a gente tem no passado a gente tem aquela sequência assim dolorida mesmo, em que assim, além das noites de insônia, além do desespero, da pressão, foi uma sensação de fardo assim, incrível. Passou, se não passou já tá acabando, porque a gente está na linha do passado, já está acabando, mas mesmo assim deixou sequelas até agora, até o dia de hoje, tá? E ainda perdura por algum tempo, porque não foi uma coisa simples. Essa situação que foi jogada no teu colo, assim, é como se tocasse uma granada e ela explodisse no teu colo, e tu pensa, e agora? Não tem o que fazer, explodiu no meu colo, o que eu vou fazer? Vou ter que, né, me curar, me cuidar, me recuperar, é o que me resta. Mas bem pesado mesmo, assim, uma transição bem complicada. Essa dor no peito que eu te falei, essa sensação de aniquilação, ela tá te exigindo, Ariano, um equilíbrio, uma ponderação, aqui tem o 2 de pentáculos, uma ponderação, um momento de parar, analisar o que aconteceu, porque quando acontecem as coisas, a gente fica meio baratinado, meio fora da órbita, a gente fica meio out. E esse arcano pede assim que tu... Pode ver que aqui é um carinha se equilibrando, ó. Então ela pede assim que tu sente o juízo, sossegue um pouco, baixa um pouquinho a adrenalina, para que tu possa pesar tudo o que aconteceu, como que aconteceu, por que aconteceu, o que é muito importante, qual foi a tua participação no que está acontecendo, inclusive, né? Porque as coisas acontecem na vida da gente e elas não são unilaterais, né? De alguma forma tu participa dos eventos, porque a gente está falando da tua vida. Então, assim, qual é a tua parcela de responsabilidade nisso que está acontecendo? Isso seria o pesar. E aí, depois de toda essa análise, de toda essa ponderação, que isso é uma coisa que demanda tempo, paciência e sossego, porque não é fácil, a gente está falando de um 3 de espadas, é uma situação bem crítica, mas depois que tu conseguir fazer toda essa avaliação, esse apanhado de responsabilidade, de compromisso, e que tu realmente decidir assumir a cadeira do Júpiter, que atua por direito, tu precisa estar equilibrado, tu precisa saber o próximo passo para que isso não te leve mais para o fundo, porque aqui na verdade tu já está arrasado, né? E aí dependendo do teu posicionamento, ou tu vem para a cadeira do Júpiter ou tu vai cada vez mais para baixo. Então eu creio, como saiu a cadeira do Júpiter no futuro, que tu
que tu vai ter uma sobrevida, mas para isso tu precisa fazer essa pesagem do que está acontecendo, para que tu tenha uma noção de realidade, assim, que quando a gente está, sabe aquela expressão, sai da ilha para ver a ilha? Às vezes a gente precisa sair do lugar que a gente está, para que a gente possa entender o que está acontecendo ali sem a nossa presença. Que falta que eu estou fazendo, qual é a minha participação naquilo ali, de que maneira eu posso melhorar aquela situação. Então, sai da situação para tu poder enxergar qual é a tua participação ali, tá? E vai melhorar, Ariano. Aqui a gente tinha um pajem de copas e aqui vem uma evolução para o rei de copas. O rei de copas é aquele cara que é cheio de amor para dar, é aquele cara que ele te acolhe, que ele te dá carinho, ele te conforta, ele é mimoso, é o elemento água que mexe com os nossos sentimentos. Então, é um carinha que vem assim para te dar conforto, né? Então, quando tu assumir a cadeira dos Zeus, tu vai entrar numa evolutiva de realização emocional, de oferta emocional. Isso vai ser muito bom. Deixa eu tirar uma clarificação daqui desse. Digamos que tu tá numa fase não muito boa, mas que ela vai melhorar, isso é importante. A gente tem um novo início por aí, viu, Áries? Saiu aqui para nós o As de Pentáculos, ó. Essa carta nos fala de um novo começo, um começo venturoso, um começo próspero. Então eu acredito que tu estejas numa fase de evolução. Tu tá numa transitoriedade difícil, mas tu vai conseguir sair dessa. Tu vai conseguir administrar isso da melhor forma. A gente sempre consegue, no final das contas, né? Saia mal ou saia bem, a gente sempre sai. Nos próximos 30 dias, o que vai te acompanhar é a lança de Ulisses. Esse oráculo aqui, ele é composto de figuras, de armas e objetos que acompanharam os deuses e os heróis. E Ulisses, ele é um carinha, ele é um mortal que ele ajudou a ganhar a guerra de Troia. Essa lança aqui foi a lança que ele cegou o Ciclope. Ciclope é aquele monstro grandão que tem só um olho na testa. E quando Ulisses invadiu a caverna do Ciclope em busca de comida e abrigo, e o Ciclope descobriu e fechou a caverna, o Ulisses e a tripulação dele deram vinho para o Ciclope, embebedaram ele e depois furaram o olho com essa lança para poder fugir. O Ciclope cego abriu a porta e eles fugiram. O que quer dizer isso aqui, Ariano? Essa lança foi certeira, necessária e certeira. Então é disso que tu precisa nos próximos 30 dias. Tu precisa de uma lança necessária e certeira. Lembra que aqui a gente tinha o Ícaro que falava para não fugir do foco? Então essa lança nos próximos 30 dias ela vai te acompanhar exatamente para tu pontuar qual é o teu foco e não sair dele. Tu precisa da certeza da lança, tu precisa da certeza do alvo da lança do Ulisses. Vou repetir. Tu vai precisar da certeza da direção do alvo da lança do Ulisses. Tu tem que saber para onde tu tá indo, tá? E com a lança na mão. Porque é lá que tá a saída dos teus problemas. Gurizada, me despeço de vocês agradecendo os likes, agradecendo os comentários. Muito obrigada pela parceria dos meus inscritos, vocês são uns fofos. E vamos pedir para o Papai do Céu, nosso cara lá de cima, que ele nos abençoe com o mês de junho com muita sabedoria. Acho que é isso que os arianos vão precisar. Tá bom, gurizada? Até o nosso próximo encontro. Beijo!